Olá, pessoal! Fique agora com as emoções do próximo capítulo de Meu Caminho é Te Amar. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Memo pergunta o que está acontecendo. Úrsula pede que Memo não escute César e irá falar com ele. César vai para cima de Memo e os dois discutem. Ele diz que já sabe que ele está se engraçando com outra mulher e fazendo sua prima de besta. Memo pergunta se Úrsula disse isso para ele. César diz que é claro que sim, mas adverte que sua prima não está sozinha e se ele brincar com ela, irá pagar caro. Fausto e Karen correm no parque e ele diz que não suporta a ideia de que está nas mãos do caminhoneiro. Memo reclama com Úrsula por ficar dizendo sobre os problemas deles para outras pessoas. Úrsula, cara de percata, diz que aquelas riquinhas gostam de se envolver com os empregados, mas Memo garante que a senhora Daniela não é dessas. Memo confronta César onde ele estava no dia anterior por volta das 4 da tarde. César inventa que estava com Úrsula, que eles passaram a tarde juntos e ela o levou na igreja onde pretende se casar. Isabela diz a Daniela que seu pai sempre está sério com ela, que antes eles sorriam, se falavam bastante, mas agora não é mais a princesa dele. Daniela diz que o pai dela a adora e o que acontece é que ele está com muito trabalho. Isabela diz que ele já não a ama porque é adotada. Daniela diz que não é assim, que ela e o pai dela a amam desde quando ela chegou na vida deles e vive nos corações deles. Memo está chateado com Úrsula, mas ela alega que o primo se preocupa muito com ela. Memo diz que se ela continuar com aqueles ciúmes e falta de confiança, o casamento deles não irá funcionar. Mais tarde, Daniela agradece de novo Memo por ter salvado sua vida e por ser tão valente. Memo diz que quando viu que queriam fazer mal a ela, não se controlou e sabia que tinha que defendê-la. Daniela diz que ultimamente, toda vez que precisa de alguém, aparece ele e está muito agradecida por tudo que ele tem feito por ela e por Isabela. Memo diz que gosta de proteger as pessoas que tem por perto e não espera nada em troca por isso. Daniela diz que se algum dia puder fazer algo por ele, o que seja, encantaria devolver o favor. César diz a Úrsula que não vai sair dali com as mãos vazias, ou vai com sua esposa ou divorciado, mas com a maleta cheia de money. Úrsula diz que então ele terá que ir com o dinheiro, porque ela já não quer nada com ele. César diz que não é isso que o corpo dela diz quando está em seus braços. Ele diz que não entende por que ela quer casar com o caminhoneiro se tem ele. Úrsula diz que o Memo é o melhor que passou em sua vida e por isso não irá permitir que ele ou alguém estrague isso. Cláudia contrata Daniela para remodelar o jardim de sua casa na praia. Ela diz a Memo que também gostaria que ele fosse. Memo diz que tem um compromisso, mas Cláudia insiste que ele vá. Daniela diz que eles tentarão resolver isso e depois liga para Cláudia. João vai ao restaurante e diz a Gabi que está ali para trabalhar com ela, já que ela está de castigo. Gabi diz que ele é um lindo. Daniela diz a Memo que supõe que o compromisso dele seja com sua noiva. Memo diz que ela tem razão. Daniela diz que se ele não poder viajar para a praia, não tem problema. Ela entende e não quer ter problemas com a Úrsula. Memo diz que a senhora Cláudia quer os dois. Irá falar com a Úrsula e depois dar uma resposta para ela. João diz a Amparo que ela não precisa pagar nada para ele, que só foi ajudar porque quer ficar perto da Gabi. Amparo aceita que ele fique e assim faça a Gabi sorrir mais para os clientes. Isabela insiste para Memo brincar com ela e ele aceita. Sebastian diz a Lupe que ela não pode sair de sua casa sem antes escutar a surpresa dele. Amparo diz a Humberto que, como Gabi está de castigo, o namorado dela decidiu trabalhar ali para ficar perto dela. Humberto diz que não há dúvidas que o amor faz de tudo. Sebastian revela a Lupe que conseguiu um estágio para ela em um escritório de advocacia. Lupe fica muito feliz, diz que é a melhor surpresa do mundo e o abraça, agradecendo-o. Isabela vai à cozinha, vê o pai e diz que veio beber água. Fausto serve água para ela. Diz que viu ela brincando com o Memo, mas ela não deveria distraí-lo, pois ele está para trabalhar. Isabela pergunta se ele quer brincar com ela e Fausto diz que sim. Ele diz que irão brincar e ela tem que pegar o máximo de celulares que conseguir, como se fosse uma expedição. Humberto
diz a Macário que ele e Macário já têm anos juntos. Tiveram problemas, mas acima de tudo tem 3 filhos maravilhosos. Macário diz que sim, e que sua família são os melhores presentes de sua vida. Humberto diz que Amparo está muito emocionada com esse livro de receitas e pergunta se ele tem medo que sua filha tenha contato com Eugênio. Macário, cínico, diz que teme que Amparo não saiba fazer o livro e acabe ficando desiludida. Humberto diz que o dever dele como marido é apoiá-la, e se as coisas derem errado como ele supõe, ele irá consolá-la. Macário diz que olhando assim, o sogro tem razão, e Humberto aconselha que ele faça isso se não quer perder sua filha. Isabela pede o celular de Memo e ele dá para ela. Isabela diz que vai levar lá dentro para sua missão e depois devolve para ele. Macário diz a Amparo que quer que ela faça o livro de receitas, e ela fica feliz. Fausto vê Isabela desbloqueando o celular de Memo e qual senha ela usou. Fausto despista a filha e aproveita para mexer no celular de Memo. Ele vai atrás dele e pergunta se ele não perdeu nada. Fausto mostra o celular, diz que ele deve ser mais cuidadoso com as coisas e revela que já apagou o vídeo. Infeliz, o fuleiro diz que ele deve aprender a não mostrar suas senhas, ainda mais para uma menina. Memo fica furioso e diz que ele usou a filha para conseguir seu celular. Isso é uma canalice e pergunta que tipo de homem ele é. Fausto diz que ele já não tem provas contra ele e que agora fará que ele e sua imunda família saiam dos terrenos. Memo puxa Fausto pelo braço e diz que com sua família ele não se meterá. Daniela chega ali e pergunta o que está acontecendo. Lupe diz a Sebastian que poderá aprender muito no escritório de advocacia, graças a ele. Sebastian e Lupe se beijam. Memo diz a Daniela que ele e Fausto estavam falando do assalto e que não queriam que ela ouvisse. Fausto confirma a versão de Memo. Lupe fica com vergonha após o beijo entre ela e Sebastian. Sebastian diz que o primeiro beijo deles foi maravilhoso, mas Lupe não quer falar disso e com muita vergonha ela vai embora. Memo leva Jesusa para visitar Léo. Léo fica feliz ao vê-la e Jesusa diz que veio para ouvir ele cantar. Amparo diz a Macário que está muito feliz em poder fazer o livro com as receitas da mãe. Humberto diz que lhe dá prazer ver a família reconciliada. Karen vai à mansão de Daniela, mas ela irá dar banho em Isabela. Fausto vê a amante na sala e diz que já resolveu o tema do caminhoneiro e apagou o vídeo que os comprometia. Karen pergunta como ele fez isso. Fausto diz: digamos que eu sou implacável para conseguir o que quero. Karen diz que nisso eles se parecem e por isso aceitou sair com o Aro. Fausto diz que ela quis provocar ciúmes nele. Deveria ter escolhido alguém do seu mesmo nível social. Karen diz que não quer Aaron como marido, mas sim para distraí-la quando ele estiver fazendo o papel de marido perfeito. Ela diz que ficou com Aaron. Fausto a puxa e diz que vai demonstrar que não existe ninguém melhor que ele, e os dois descarados se beijam. Memo diz a Úrsula que amanhã terá que trabalhar com a senhora Daniela. Úrsula diz que já está farta dessa mulher, que eles não podem mais planejar nada, pois para ele antes está aquela mulher. Ela diz que Daniela estrala os dedos e ele sai como um cãozinho obediente. Memo diz que ela está muito alterada e assim não podem conversar. Úrsula pergunta o que aconteceu, que eles não estavam assim, mas desde o dia do aniversário dele, ele está ausente. Memo diz que é o trabalho, e Úrsula diz que ele pode ir com a lagartixa dele amanhã. Fausto e Karen ficam a ponto de transar no escritório. Daniela ouve ruídos, bate a porta e pergunta a Fausto se ele está no escritório. Fausto fica tenso. Memo conta a Léo que o marido da senhora Daniela apagou o vídeo de seu celular. Léo diz que ele é um maldito e Memo conta que ele se aproveitou da inocência de sua filha para conseguir o celular. Memo diz ao irmão que não gosta que a Isabela viva com aquele homem e às vezes pensa em tirar sua filha de lá. Amparo chega ali e pergunta de que filha ele está falando. Daniela insiste chamando Fausto e ele diz que já vai. Karen se esconde debaixo da mesa do escritório. Daniela pergunta por que Fausto demorou para abrir a porta e ouviu um ruído. Fausto diz que está tudo bem. Daniela pergunta onde está a Karen. Fausto, cínico, diz que nem sabia que ela estava ali e Daniela diz que a chamou para jantar. Fausto diz que vai com ela para procurar Karen e a nojenta, infeliz, dá risada.